Você conhece o conceito de voz da consciência de Heidegger? Ele é muito importante para a prática clínica e eu vou te explicar aqui nesse vídeo por quê. Meu nome é André Toso e nesse canal eu ajudo psicólogos a se tornarem mais seguros e referência aplicando a fenomenologia na sua prática clínica. Se você não subscreve esse canal ainda, subscreva aqui, curta esse vídeo para chegar a mais pessoas. Bom, voz da consciência é um conceito central de Ser e Tempo. E muita gente diz, nossa, o Heidegger falar de consciência, o Heidegger, justamente o Heidegger, que procura uma compreensão do ser humano diferente da tradição, e consciência é um elemento tão da tradição, né, que vem de filósofos antigos e que está sempre presente nos pensamentos filosóficos. Sim, Heidegger coloca a consciência como um existencial fundamental do homem, um existencial que sempre clama pela autenticidade. E aqui a gente precisa compreender, primeiro, o que é autenticidade e inautenticidade para o Heidegger, o que é pessoalidade e impessoalidade. Para o Heidegger, a autenticidade vem do próprio ser, ou seja, a voz que clama pela autenticidade é a própria voz do ser no homem. É um chamado ontológico, portanto, que não é uma questão interna do homem, como se o homem tivesse assim uma autenticidade própria, interior, que ele precisa encontrar dentro de si. Não, Heidegger não está falando disso. Para o Heidegger, essa autenticidade ela está acima do homem, está para além do homem, no seu caráter de transcendência. Ou seja, o que é transcendência? É transpassamento. Ou seja, essa autenticidade transpassa o homem, ou seja, vem até o homem, chega como uma chamada, como ele diz. É uma chamada para a consciência. Logo, é uma voz da consciência que leva o homem a ter um contato mais próximo com o seu ser. E quando ele está mais conectado com o seu ser, ele consegue estar no mundo de forma menos privativa. Inautenticidade, por outro lado, para o Heidegger, é aquilo que o falatório diz. Aquilo que o falatório, a ambiguidade e a curiosidade diz. O que são esses três termos? Falatório é aquilo que todo mundo diz, mas ninguém diz, na verdade. Ou seja, o que está na boca do povo, o que está sendo falado nas mídias sociais, o que está na televisão, o que está na imprensa. Isso é o falatório. E esse falatório, ele arrasta o homem para uma inautenticidade, porque ele perde contato com o seu próprio ser. E entram algumas questões, né, modernas principalmente, que o Heidegger não falou dessa forma, mas, por exemplo, a ideologização exagerada do homem. O homem ter ideias do que é a realidade, representações do que é a realidade, e não observar a realidade fenomenologicamente, esperar o que há de vir, esperar aquilo se mostrar, como se mostra. Não, o homem já vai cheio de ideias para a realidade. E essas ideias, normalmente, elas são fruto do falatório. E esse falatório forma a realidade, passa a formar a realidade como representação e passa o homem, assim, a viver imerso na inautenticidade. Essa inautenticidade não é só puramente negativa, isso é importante a gente dizer. A inautenticidade, ela também consegue articular sentido para o homem. Então, o que vem da tradição, o que vem do historicamente sedimentado e que traz uma inautenticidade para o homem, tem sua relevância e sua importância, porque constrói a rede de sentidos que vai fazer com que nós tenhamos sentido na vida, que a gente consiga se articular com o sentido na nossa existência. Portanto, a gente nunca pode refletir no pensamento do Heidegger sem a profundidade devida, que não é uma questão de positivo ou negativo, ou seja, a inautenticidade é puramente negativo, o falatório é puramente negativo. Não, eles têm uma função na própria articulação existencial do homem. O problema é quando isso se torna muito sedimentado, no sentido do homem perder completamente o contato com sua autenticidade. E é isso que o Heidegger vai nos alertar em Ser e Tempo, a obra dele. O tempo todo ele diz que Ser e Tempo é uma obra para recordar o ser, para rememorar o ser, para trazer o ser novamente à luz, ou seja, para abrir a questão do ser novamente, que para ele foi esquecida. E essa questão esquecida do ser é exatamente a autenticidade do homem. É aquilo que deixa o homem mais próximo da sua autenticidade, quando ele se sintoniza com o seu próprio ser. E ele pode ser no mundo de forma mais autêntica. Então, mergulhado na inautenticidade, o homem pode buscar, procurar para além dele, na transcendência, o ser.
o seu próprio ser, o seu próprio contato com o seu ser. E isso é um desafio muito grande, principalmente na era da técnica, porque a era da técnica, ela mistifica o ser. Ela deixa o ser como se fosse algo místico, algo que está fora da realidade terrena, né? Como se fosse algo metafísico, puramente metafísico, além do físico, que não está transpassado, ou seja, que não transpassa o físico. Então, fica como que desarticulado o ser do aí, o ser do homem, o ser do mundo. O ser fica esquecido, portanto. E aí, esse é o objetivo de Ser e Tempo: trazer o ser novamente para a memória, do esquecimento para a memória. A curiosidade, que é outro fator da inautenticidade, é aquilo que a gente procura saber só por saber, só por curiosidade e não por conhecimento e não por profundidade. E o mundo hoje está cheio disso, né? Nas redes sociais, em todos os entornos que a gente vai, é difícil você encontrar lugares em que não é a curiosidade que reina, e sim o conhecimento, a busca pelo conhecimento verdadeiro e a busca pelo ser. E a ambiguidade, ela diz respeito exatamente ao fato de, pelo falatório e pela curiosidade, que sempre andam juntos, o homem perder o contato com o que é autêntico ou inautêntico. Ou seja, ele vive uma vida pretensamente autêntica, porém mergulhado na inautenticidade. E, de novo, não é uma questão de positivo ou negativo, mas é uma questão de falta de consciência daquilo que é autêntico e daquilo que é inautêntico. E a ambiguidade é esse jogo em que o autêntico e o inautêntico já estão assim completamente esquecidos pelo homem. E aí o que acontece? Vem a voz da consciência para chamar o homem para a sua autenticidade. Então, essa chamada, como Heidegger diz, ele não fala chamado, ele fala chamada. Essa chamada para a autenticidade, ela só pode ser pressentida no homem através da tonalidade afetiva fundamental da angústia. Porque é a angústia que abre as possibilidades possíveis, que traz um nada. Então, é pelo silenciar desse nada que vem a voz da consciência e mostra claramente aquilo que é autêntico e aquilo que é inautêntico. E normalmente o autêntico está relacionado com o ser do paciente, com o ser da pessoa. E o inautêntico está relacionado com o falatório, a curiosidade e a ambiguidade do mundo. E é visto muitas vezes como autêntico, de forma errada. Não que o autêntico e o inautêntico sejam positivo ou negativo. O problema é não percepcionar aquilo que é inautêntico, ou seja, aquilo que faz com que o mundo seja compartilhável e que a gente possa ter uma linguagem em comum para dialogar com as pessoas, para estar no mundo, com aquilo que é autêntico, que diz respeito ao ontológico, que diz respeito ao ser. Desse modo, a voz da consciência, quando ela vem para a pessoa, ela vem no silenciar-se, num silêncio profundo que abre a possibilidade desse espaço livre que é o nada. O nada, ele possibilita algo novo. E esse algo novo é o que traz a autenticidade, é o que traz o verdadeiro ser do paciente ou da pessoa para o jogo da existência, para o existir. Por isso, a consciência é um existencial central na obra do Heidegger, porque traz esse desvelamento da autenticidade. E por que, que isso é tão importante numa prática clínica moderna? Eu vejo isso como assim um fundamento, porque se nós formos observar bem nos nossos pacientes, se nós prestarmos bem atenção em nós mesmos, nós vamos perceber que a maior parte das coisas que adoecem existencialmente a pessoa, ou seja, que privam existencialmente a pessoa, está no discurso, está nos sentidos que ela dá para os acontecimentos, nos sentidos que ela dá para as memórias afetivas, para as memórias somáticas, para as memórias cognitivas que ela passou ao longo da sua vida. O que adoece, e Freud já tinha visto isso muito bem na psicanálise, é o sentido que nós damos para os acontecimentos, o sentido que nós damos para o nosso sentimento, para aquilo que acontece conosco. Esses sentidos que estão sedimentados, eles vão enrijecendo a nossa existência, vão nos deixando rígidos, em sentidos rígidos que dificultam muito a nossa lida cotidiana existencial. E a gente vai se absorvendo na impessoalidade cada vez mais. A gente vai buscando formas de se distrair. Eu acho que o Heidegger ele foi muito feliz nessa predição. É quase uma predição, porque a gente vê essa distração aumentando vertiginosamente nos últimos anos, principalmente depois do advento da internet e dos smartphones.
O tempo de tela que tanto se fala hoje, né, que os jovens estão sofrendo, as crianças estão sofrendo e nós mesmos adultos estamos sofrendo com isso, nada mais é do que a distração da autenticidade. A gente vai se distraindo na curiosidade, no falatório, na ambiguidade, da inautenticidade para ter um lugar no mundo, para não cair na estranheza do nada, para não cair na estranheza do nosso próprio ser. Porque o nosso ser, como ele é ontológico e transcendente, ou seja, ele nos transpassa, ele é desconhecido, ele é misterioso. E nesse mistério há uma fuga muito grande do ser humano. O ser humano foge normalmente do mistério por dois motivos principais. Primeiro, porque ele tem a necessidade do controle, de controlar a natureza, de controlar o seu próprio ser. E isso falha miseravelmente, como a gente sabe. Mas também existe uma proteção, e aí mais positiva, para não cair numa ilusão. Porque é sujeito a pessoa, e acontece muito, começar a viajar na maionese a respeito do ser, a respeito da espiritualidade. Então ela vai embora, ela sai assim, mais ou menos assim, do mundo, né, fático e vai para um mundo fantasioso, irreal, ilusório. Por isso que precisa existir um equilíbrio entre a autenticidade e a inautenticidade. É um jogo de balança que a gente precisa ir compreendendo em nós mesmos para depois a gente compreender no paciente. Porque existem duas privações existenciais assim, bem fixas, que podem nos prejudicar muito na nossa lida existencial. Primeiro é o excesso de rigidez com o materialismo presente nos dias de hoje com o cientificismo, que deixa a gente rígido, como se não existissem mistérios, explicações que possam ser diferentes daquilo que é o comum, o senso comum, a curiosidade, o falatório e a ambiguidade. Esse é um tipo de privação existencial que acontece. E o outro extremo é uma autenticidade tamanha que descola da realidade fática e a pessoa fica perdida, perambulando pelo mundo, perdida nas suas próprias interpretações de mundo, nas suas próprias ilusões daquilo que é o mundo, daquilo que é o ser, daquilo que é o que quer que seja. A pessoa perde esse contato com a existência fática. Então, a gente precisa ter esse meio termo, ou seja, viver com os pés no chão e com a cabeça nas nuvens, viver com os pés no mundo fático e com a cabeça no ser, buscando o ser, trazendo ele à memória, recordando do ser, mas não sem estar aqui no mundo fático, fazendo as coisas da lida cotidiana, o amão, como Heidegger vai dizer. Então, esse pensamento heideggeriano é muito profundo e é muito fácil da gente usar na clínica, porque é isso que os pacientes estão buscando. Os pacientes buscam a sua autenticidade e, ao mesmo tempo, eles precisam da inautenticidade, mas eles estão muitas vezes enredados numa inautenticidade tal que perdem o referencial existencial de si mesmo. Então, numa prática clínica, como é que a gente trabalha com a voz da consciência, né? A gente trabalha ouvindo o paciente e primeiro fazendo esse trabalho conosco mesmos como terapeutas. Ou seja, a gente precisa se silenciar, a gente precisa conseguir discernir o que é a autenticidade e a inautenticidade. Discernir se nós não estamos completamente mergulhados numa inautenticidade que nós levamos até para o trabalho, né? No sentido de ideias, ideologias principalmente, que é um mal do nosso tempo muito grave, ideologias já formatadas e que vai ter uma tentativa de enquadre no ser do paciente daquela ideologia que a gente formatou dentro da gente. E isso é algo que está acontecendo assim de forma muito escancarada, muito aberta, né? A gente tem ideologização, que é para mim, é um dos fatores de privação existencial modernos mais graves, em que a ideia já está fixa na cabeça da pessoa. A pessoa não consegue mover-se a partir da sua ideologia. Ela já tem uma ideologia formada, já tem uma ideia do que é a realidade, do que é o mundo, onde o mistério já não entra, já não penetra, já não pode nem sequer chegar próximo, porque já é acusado de misticismo, e isso formata um tipo de pensamento que vai ser incutido na psicoterapia. Então, o paciente que chega, né, até nós, ele sofre com isso, com o mundo já como é,
a sua própria existência, os seus próprios sofrimentos existenciais e ainda dobra esse sofrimento porque ele vai ser enquadrado nessas ideias que vêm do próprio terapeuta. Por isso que é muito importante a gente se conhecer. Por isso que é muito importante a gente começar um movimento de percepção da autenticidade, da inautenticidade e aprender a, aos poucos, ir escutando a nossa voz da consciência. Porque é pela voz da consciência que a gente consegue vislumbrar o ser e vislumbrar a verdade, a realidade. E o que é a verdade e a realidade para o Heidegger? Verdade do grego, aletheia, desencobrimento, descobrir algo. Ou seja, algo, a verdade está sempre encoberta. A gente precisa vir e descobrir a verdade. A verdade não está pronta, ela não é algo pronto e que eu já posso ter a absoluta certeza que eu sei como um ser humano. Não, eu preciso me conectar com o meu próprio ser, fazer o meu silenciar-se, ter um contato afetivo da tonalidade afetiva da angústia para aí ter a possibilidade de receber a chamada dessa voz da consciência. E como é que se dá essa chamada? Essa chamada é afetivo compreensivo, ou seja, ela não vem por uma racionalidade, ou seja, eu pensei aqui, cheguei a conclusões e agora eu sei que isso aqui foi a minha voz da consciência. Não, não é assim que funciona. Ela vem por uma compreensão afetiva que precisa ser novamente examinada, porque pode ser uma viagem na maionese também. Né? Então, essa compreensão afetiva, quando chega, normalmente ela vem de tal ponto na clareza, na clareira, né, como Heidegger diz, porque o ser, quando ele se apresenta na clareira, na clareza, nós não temos muitas dúvidas, mas é bom a gente examinar. Por quê? Porque pode ser que seja um pensamento nosso que está saindo da realidade e indo para a ilusão. Então, é importante a gente saber que existe uma verdade, existe uma realidade, só que elas não são como a gente pensa. Elas são um desencobrimento, elas são um desvelamento, diferente da verdade como hoje em dia a gente pensa, que é cada um tem a sua verdade, né? A minha verdade é essa aqui. Então, eu imponho essa verdade para os meus pacientes, eu imponho para minha família, eu imponho para as pessoas. Não, isso não é a verdade. Isso é ilusão. Né? A verdade é aquilo que se desencobre, ou seja, ela aparece e se mostra como é. E o método de investigação mais apropriado para a gente entrar em contato cada vez mais com essa verdade é o método fenomenológico. E é para isso que ele serve, porque o método fenomenológico é trazer à luz as coisas elas mesmas, deixar aquilo que se mostra, deixar aquilo que se mostra se revelar. Então, é o método filosófico mais apropriado para a gente pensar na verdade como desvelamento. Então, esse é o primeiro passo para o terapeuta. Dar um passo atrás, fazer a hipoqué, fazer a suspensão fenomenológica. Não tentar imputar ao paciente as suas próprias ideias, as suas próprias ideologias. Isso é antiterapêutico. Né? Isso é adoecer mais o paciente, jogar mais tralha no paciente, mais falatório, mais curiosidade, mais ambiguidade, como se fosse autenticidade. E isso é muito perigoso. E a gente vê acontecer muito, infelizmente. Então a gente tem que dar esse passo atrás. Como terapeutas fenomenológicos, a gente precisa dar esse passo atrás para conseguir abrir esse espaço poético, de abertura poética, para que o paciente reflita por ele mesmo a respeito da sua existência, a respeito do que ele acredita que é a realidade, o que é a verdade para ele, a respeito de todas as questões existenciais que são dele, não do terapeuta. E esse é um exercício que nunca tem fim, ou seja, é claro que a gente já vai com as nossas ideias, é claro que a gente já vai com os nossos conceitos, mas a gente precisa dar um passo atrás para não deixar que isso contamine completamente a relação. A relação precisa ser de abertura na postura fenomenológica, como eu ensino. Então é o conhecimento sendo suspenso para uma postura fenomenológica que possibilita o fenômeno da intuição, o fenômeno da voz da consciência chegar. E esse é um trabalho para a vida do terapeuta. É um trabalho que o terapeuta tem que fazer consigo mesmo durante toda a sua existência e durante toda a sua profissão. Sempre examinando e sempre perguntando: será que eu estou errado? Será que eu tenho alguma coisa aqui que eu estou levando o meu juízo, as minhas ideologias para essa clínica? Então é muito importante a gente ter essa abertura para a gente não contaminar o setting terapêutico. Porque na psicoterapia existe essa possibilidade do ser vir à luz, o ser se mostrar na clareira.
né? Mas a gente precisa abrir poeticamente esse espaço para que isso possa acontecer, para que isso venha realmente à luz. E quando vem à luz, né, o paciente ele consegue rearticular os seus sentidos. E nessa rearticulação de sentidos, ele pode realmente ter uma existência mais livre, uma existência menos privada, mais aberta e muito mais conectada com a sua própria autenticidade, sabendo, visualizando o que é inautêntico e o que é autêntico e escolhendo os modos de ser na vida fática. É importante reforçar isso, que a lida cotidiana, o modo de compartilhar mundo com os outros, necessita da inautenticidade, necessita do falatório, da curiosidade e da ambiguidade. Porque é nessa articulação entre esses fenômenos que a gente pode se comunicar, dialogar, né? Senão, como que a gente seria 100% autêntico, né? A gente teria que criar as nossas próprias palavras, a nossa própria língua, ter um nosso próprio modo de ser diferente de todos os outros modos de ser, e isso é radicalmente impossível. Portanto, nós somos ser com os outros, como Heidegger diz, e nós precisamos estar na inautenticidade, mas também ir descobrindo a nossa própria autenticidade, que é um caminho de construção que não se termina, que não se acaba, não vai acabar assim. Eu não vou chegar, agora eu encontrei a autenticidade, né? Isso é o tipo de pensamento moderno. Não é esse tipo de pensamento que o Heidegger ele diz. O Heidegger diz do caminhar, né? Ir caminhando em busca do ser, ir pelas bifurcações, pelas veredas, buscando, procurando, né? Sem uma meta específica, porque a gente não sabe, é misterioso, não é algo claro ainda para nós. Nós precisamos ir encontrando as clareiras no meio da floresta, né? Como ele faz a associação. Né? O que é uma clareira no meio da floresta? Tá tudo fechado, né? As árvores todas fechadas. E tem um lugar onde não tem árvores, que tem uma clareira. E o sol adentra ali e a luz se faz presente. Mas é raro esses lugares na floresta, né? Não são tão comuns. São lugares em que há tanta densidade de mata, tanta densidade de árvore, que realmente é como se fosse um foco de luz que desce, né? E é esse lugar que a gente está buscando, que é onde o ser se revela, onde a luz vem e mostra aquilo que precisa ser mostrado. E isso não é uma tarefa fácil. Isso é uma tarefa de escavação existencial, de busca muito profunda. E é isso que uma psicoterapia tem que fazer. A pessoa tem que ir para a psicoterapia, ela chega com demandas específicas, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, o sintoma não interessa muito. Agora, o que importa é ela conseguir aos poucos ir mergulhando cada vez mais no seu próprio ser, ir mergulhando na sua autenticidade, buscar existencialmente um sentido maior para sua existência, porque é isso que vai fazer com que ela tenha menos privações existenciais, que ela possa realmente ter uma vida mais livre, mais aberta, menos privada. É isso que eu acredito na minha psicoterapia, é isso que eu busco fazer com os meus pacientes e é isso que eles gostam também. Por isso, é muito importante, pessoal, vocês aprofundarem mais os atendimentos de vocês, saírem da superficialidade. Porque a superficialidade no atendimento clínico leva o paciente apenas até um determinado ponto. E muitas vezes esse ponto não é suficiente para que a vida dele se torne menos privada. E aí ele começa a deixar a terapia, ele não vai pagar por uma coisa que não está resultando para ele, que não está fazendo ele se sentir melhor existencialmente. Por exemplo, o paciente pode até ter ansiedade, mas quando ele começa a compreensão afetiva existencial mais profunda, normalmente acontecem dois movimentos. Primeiro, os sintomas da ansiedade aos poucos vão desaparecendo. E depois ele começa a sentir alguma alegria de viver. Alguma alegria no sentido de: nossa, eu preciso descobrir quem eu sou. Nossa, como eu perdi tempo sem me aprofundar em mim mesmo. Agora eu tenho esse recurso tão poderoso que é um mergulho no meu ser. Isso não tem preço. Quando o paciente chega nesse ponto, e a gente percebe quando ele chega, porque quando ele chega, ele vai para a terapia já trazendo questões, já falando assim: nossa, eu tenho tanta coisa para te dizer, porque isso aconteceu isso, aconteceu aquilo. Normalmente o paciente, no começo das sessões, no começo da terapia, ele já chega assim, mas muitas vezes ainda ele está um pouco iludido, ele está ainda naquela empolgação inicial. O que eu falo aqui é de algo que se perpetua no tempo, que a pessoa consegue passar por esses momentos de empolgação, depois a terapia fica mais comum, assim,
menos assim impactante para ele, e aí naquela fase em que ele começa um desenvolvimento realmente terapêutico, né? E quando a gente traz à luz o ser do paciente, esse ser vir à luz, isso já é a própria terapêutica. Porque aí ele entra em contato com ele mesmo e tudo que ele precisa já está com ele. Já não precisa do terapeuta, já não precisa de um livro, já não precisa de uma orientação, é do próprio ser dele. Ele ganha aquilo, fica com ele e ele nunca mais vai perder aquilo. Isso eu acho muito importante, muito interessante a gente esclarecer aqui, que é a terapia é um investimento, é caro muitas vezes, né? Normalmente é um investimento alto que a pessoa faz financeiramente, mas que depois ele ganha, ele conquista aquilo para o seu próprio ser. E ele leva isso para a família, para o trabalho, para as relações dele, e ele prospera no sentido de conseguir melhores trabalhos, conseguir mais financeiramente, conseguir uma harmonia familiar maior. Ou seja, ele paga, investe dinheiro e ele recebe em dobro ou até em o triplo se ele realmente desenvolver o seu próprio ser. Porque ele carrega para onde ele for. Né? Não importa o que está acontecendo na existência dele, ele tem esse recurso que ele desenvolveu numa psicoterapia realmente profunda que traga novas visões, amplie a sua existência. Né? Se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilha, subscreve o canal, porque isso me ajuda muito a continuar crescendo e a continuar chegando a mais pessoas. Tudo de bom e até o próximo vídeo, pessoal.